coisas que não estão escritas no meu discurso. Como ninguém me pediu um tempo, significa que eu tenho 4 microfones aqui, eu posso falar um pouco mais. Eu queria primeiro dizer aos empresários chineses que a relação entre Brasil e China não é uma relação comum. É uma relação de 2 países que têm compromisso de resolver o problema do empobrecimento que martelou a vida desses países durante muito tempo. É notável que a China tenha tirado em 40 anos 800 milhões de pessoas da pobreza. Como é notável que o Brasil, em apenas 10 anos, tenha tirado 54 milhões de pessoas que passavam fome no meu país. E é notável como isso permite que a economia se desenvolva quando as pessoas começam a fazer parte do desenvolvimento econômico de cada país. A China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando, na verdade, a China está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócio com os países que foram esquecidos durante os últimos 30 anos por muitos outros países. É importante a gente lembrar que a União Europeia, que sempre foi um parceiro muito grande do Brasil e ainda o é, depois da queda do Muro de Berlim, se dedicou muito mais a ganhar o leste europeu, a transferir suas exportações e o crescimento para o leste europeu e diminuiu muito o investimento para a África e para a América do Sul. É importante lembrar que outros países grandes deixaram de investir na África e deixaram de investir na América Latina. Até no Brasil, as pessoas deixaram de investir, sabe, quando deveriam ter investido mais. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no meu país. Quando eu deixei a presidência da República, em 2010, o Brasil produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei à presidência, 15 anos depois, o Brasil estava produzindo apenas 1.600.000 carros. Ou seja, diminuiu mais da metade da nossa capacidade de produzir carro no país. Por uma única razão. Algumas empresas foram embora. Por uma única razão. Diminuiu o poder aquisitivo do povo. Por uma única razão. Porque os governantes não se importavam com a ascensão social das pessoas que precisavam ter um pouco de ascensão social. É por isso que nós tratamos dessa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado, pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Tem muita gente que reclama que o Brasil exporta para a China só produtos agrícolas e minério de ferro, ou seja, só commodities. E eu queria só dizer para as pessoas que pensam assim, que para que a gente possa fazer investimento em produtos mais refinados, em produto mais sofisticado, com mais ascensão tecnológica, é preciso a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil deixou de investir em educação. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação.
se a gente não investir em engenharia, se a gente não investir em matemática, se a gente não investir na qualidade, porque o ideal para o Brasil não é ficar exportando soja, se bem que eu gosto de exportar soja, mas é exportar inteligência, é exportar conhecimento. Para isso não tem milagre. Nós temos que investir em educação como os chineses fizeram. Pergunta ao chinês quantos milhões de engenheiros eles formaram nos últimos anos. Daí essa revolução tecnológica que os chineses se apresentam diante do mundo. E o Brasil precisa dar graças a Deus de estar exportando o agronegócio, porque também é preciso a gente saber quanto de tecnologia tem hoje num grão de soja, quanto de engenharia genética, tem num quilo de carne que nós vendemos, num quilo de frango, num quilo de porco, num saco de milho. Ou seja, para a gente não se sentir inferior, porque só estamos exportando agronegócio. Nós temos que exportar agronegócio, utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação, para a gente poder ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, na produção de baterias, na construção de inteligência artificial. Ninguém vai dar isso de graça para nós brasileiros. Nós é que temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam, confiando no Brasil, compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. E é isso que nós estamos fazendo com a China, e é isso que eu quero agradecer amanhã ao presidente Xi Jinping pela confiança que ele tem demonstrado na relação com o nosso país. É muito importante dizer para vocês que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. O livre comércio. A gente exporta o que a gente quiser, a gente compra o que a gente quiser, sem precisar ninguém tentar impor qualquer diminuição na soberania de nenhum país. E eu queria dizer aos companheiros empresários chineses que estão aqui, o Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. E o Brasil é um país que precisa muito. Nós precisamos de compartilhar interesse na área da defesa, na área da saúde, na área da educação. Nós precisamos abrir convênios com as universidades chinesas para formar matemáticos aqui, para formar cientistas aqui, para formar físicos aqui, para formar gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver. Porque a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser científica, tem que ser tecnológica, ela tem que ser acadêmica. Os chineses podem estudar na Universidade Brasileira e os brasileiros querem vir estudar, sabe? Dizem que é difícil aprender a falar chinês. Não é difícil porque não começou. Mais difícil foi construir a muralha da China e vocês colocaram a primeira pedra e ela está construída. Eu quero terminar dizendo para vocês, na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer.
Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais, porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Por isso, eu agradeço essa reunião e quero dar os parabéns aos empresários e empresárias brasileiras que vieram aqui e aos empresários chineses e às empresárias que participaram dessa reunião. Boa sorte para todos nós.